O livro de hoje me tirou o sono e com esse vídeo pretendo tirar um pouquinho do seu. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Léguas e Letras e hoje nós vamos falar de um livro muito interessante que é O Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley. Pois bem pessoal, antes de começar a tratar do autor e dessa obra e dos grandes questionamentos que ela traz, gostaria de dizer que eu não me propus a fazer um vídeo definitivo sobre O Admirável Mundo Novo, porque como vocês vão ver ao longo desse vídeo, são muitos os questionamentos, são muitas as questões que esse livro traz para a gente debater e pensar. Então realmente seria muito difícil e muito pretensioso da minha parte dizer que esse é um vídeo definitivo sobre este livro, certo? Então eu gostaria que você que leu essa obra ou que conhece esse universo aqui tratado no Admirável Mundo Novo, trouxesse também a sua opinião, as suas reflexões a respeito para a gente poder debater e enriquecer ainda mais a experiência dessa leitura. Pois bem, eu terminei essa leitura aqui numa noite e eu fiquei até as 2 horas da manhã pensando sobre tudo que o Huxley fala aqui, sobre essa história, sobre o desenvolvimento desses personagens e as consequências e o final. E puxa vida, gente, esse livro é de tirar o fôlego, né? Então, O Admirável Mundo Novo é uma das mais importantes distopias da literatura. Distopias como Fahrenheit 451, como 1984, como Conto da Aia e até como Jogos Vorazes. Então, o que é uma distopia? Então, vou trazer para vocês o conceito aqui do dicionário. Distopia é um lugar ou estado imaginário em que se vive em condições de extrema opressão, desespero ou privação. Qualquer representação ou descrição de uma organização social futura, caracterizada por condições de vidas insuportáveis, com o objetivo de criticar tendências da sociedade atual ou parodiar utopias, alertando para os seus perigos. Então, é bem isso que vai ter aqui no Admirável Mundo Novo, certo? Então, antes da gente mergulhar na obra, vamos falar um pouquinho do Huxley. O Huxley, ele nasceu em 1894 na Inglaterra, faleceu em 1963 e, curiosamente, ele morreu no mesmo dia que o John Kennedy e o C.S. Lewis. Então, claro, diante do assassinato do Kennedy, a sua morte não foi tão objeto assim da mídia no dia, né? Bastante curioso como a história traz essas coisas engraçadas, não é mesmo? Pois bem. Então ele nasceu numa família de intelectuais britânicos, estudou nas universidades de Eton e Cambridge. Então ele vive o período das duas grandes guerras, mas ele não participa do exército porque ele tem um problema de visão, então ele não é convocado. Mas ele pensa muito sobre a guerra, né? Então ele faz muitos ensaios e ele até trabalha com crítica musical. Ele é uma pessoa de muitos talentos, o Huxley, né? E é interessante porque naquele canal do YouTube, Univesp, e a playlist é da literatura fundamental, o livro que é comentado nesse vídeo não é O Admirável Mundo Novo, mas sim um livro que se chama O Contraponto, que traz a visão do Huxley sobre causas e consequências da Primeira Guerra. Então é um livro bem interessante também, fiquei com vontade de ler, viu, depois de assistir ao vídeo. E ele vai escrever sobre isso, como a tecnologia e a ciência levaram a essa desintegração social que culminou nas guerras, né? Então, ao invés de levar a um grande progresso, a uma grande felicidade, trouxe a guerra. Então, essas coisas vão assombrar bastante o Huxley e ele vai trazer a sua visão sobre isso nessa grande distopia que é o Admirável Mundo Novo. É importante mencionar que o Huxley viveu nos anos 20 na Itália fascista, então ele viveu no regime do Mussolini, o que agrega bastante a essa leitura, né? É interessante também notar que essa história se passa em Londres no ano de 632 depois de Ford e não depois de Cristo. Essa escolha é significativa. Então, 632 depois de Ford corresponderia ao ano de 2495. Por que depois de Ford, não depois de Cristo? Porque nessa sociedade não existe mais religião e a grande entidade é o Ford. Então, eles até se chamam como nossa Fordeza, o senhor administrador. Assim, é bem bizarro, né? Pois bem.
E as principais questões que essa obra traz são questões relacionadas à bioética, ao poder dos estados totalitários e a questões de liberdade e livre-arbítrio. Então, apesar de o texto ser de leitura simples, a digestão da história é difícil. Porque vocês imaginem todas essas questões permeando a história toda e cada acontecimento leva a grandes questionamentos. E é por isso que eu fiquei acordada até as 2 da manhã pensando e ainda estou pensando nessas coisas, gente. Como eu disse, este não é um vídeo definitivo. Há muito que se pensar sobre o admirável mundo novo. Então essa sociedade que ela é bem estratificada e dividida em castas, essas castas elas são pessoas que são geneticamente manipuladas desde o embrião para fazerem parte de uma casta alfa, beta, gama, delta ou y e desempenhar um determinado papel nessa sociedade super harmônica e feliz. Então, desde o embrião, os seres humanos são criados e condicionados de acordo com a vontade desse estado. Então, não existe uma família biológica, não existem núcleos familiares, porque todo mundo é criado em laboratório. Inclusive, a reprodução vivípara, né, é até tratada como algo estranho, vergonhoso, né? Ter família é algo vergonhoso nessa sociedade. E é interessante que o sistema fordista de produção tem tudo a ver com essa sociedade mesmo. Essa é a ideia do Huxley, é colocar o Ford como uma grande entidade. Porque essas pessoas são produzidas em massa, especialmente os Y, cujos embriões são multiplicados indefinidamente, para cada embrião gera um exército de pessoas idênticas, que são desprovidas até mesmo do pleno raciocínio. E essas pessoas vão desempenhar as tarefas de base da sociedade, vão ficando com características mais refinadas até os alfas, que têm o direito de serem únicos, né? Então eles não são produzidos em massa como os Y, por exemplo. Então isso tem tudo a ver com o sistema fordista de produção, né? Eu acredito que vocês se lembrem lá da escola, que o sistema fordista é aquele da linha de produção, onde cada pessoa desempenha o seu papel único e exclusivamente. Né? Também é inesquecível aquela cena do Tempos Modernos lá do Chaplin, cada um apertando seu parafuso lá e só sabe fazer isso. Se sai da máquina, continua apertando o mesmo parafuso para sempre. Então, o Huxley faz isso no livro. Então, cada pessoa integrante de determinada casta é designada e criada para fazer determinadas coisas. Essa produção em massa, né, ela leva à inexistência de individualização. E esse grande estado, aí temos aí uma pequena crítica à noção de estado comunista, né? Esse grande estado que é governado por poucas pessoas, ele é um estado mundial, né? Cerca de 10 grandes centros mundiais controlam tudo. O lema dele é comunidade, identidade, estabilidade. Tudo isso também bem significativo. E antes de adentrar esse tema, vejam só, o Huxley escreveu esse livro em 1931. Até hoje existem discussões sobre a questão do globalismo, sobre a existência de uma tentativa de um governo totalitário mundial, né, de poucas pessoas dominando o mundo todo, da perda da soberania das nações. Essa discussão existe até hoje, né, se acontece ou não, como que está desenvolvendo, essa discussão existe. E esse livro é de 1931, bem interessante, né? E interessante também que esse governo totalitário, ele quer uma sociedade estável. E o que é essa sociedade estável? É uma sociedade que não tem nenhuma tolerância à dor e ao sofrimento, e por isso ela é sempre feliz às custas de uma certa droga, né, que é chamada de soma no livro. Então todo mundo tem a sua dose diária lá do soma, que dependendo do seu sofrimento vai ser maior ou menor, com a ideia de fazer essa fuga da realidade. Essa sociedade é extremamente estimulada ao consumo, então esse grande consumo ele é mostrado especialmente nos esportes e na moda. Então, nos esportes, diferentemente da sociedade primitiva, em que, nossa, havia esportes em que você só precisava de uma bola, na sociedade de 632 depois de Ford, todos os esportes
requerem a compra de diversos aparatos e equipamentos para que você gaste muito e precise de tudo aquilo para fazer a mais simples das atividades. Da mesma forma, nessa sociedade, as roupas são descartáveis, nada se conserta, nada se reaproveita, você simplesmente joga fora e compra uma nova. Né? Crítica ao fast fashion? Pois é, gente. Tá aí também, né? Esse condicionamento dos seres humanos desde o embrião não para quando nasce, não. Pois é, como eu disse, continua a piorar a história. Então, as crianças são condicionadas também, seja através de frases, então eles vão ficar ouvindo essas frases durante o sono, para serem praticamente hipnotizados, para aquilo entrar na cabeça. E isso é legal, porque você vê os personagens adultos e por mais fora da curva que o Huxley tem de colocar alguns personagens, eles ainda assim vão dar essas manifestações desse condicionamento. Então, é como se disparasse um gatilho no meio de uma frase. A pessoa ouve uma palavra, ela já fala a frase que ela ouviu 1000, 2000 vezes lá durante uma semana na infância. Bastante interessante isso daí. Existe esse condicionamento por frases e também por estímulos físicos. Então, choques, imposição de dor extrema ao contato com livros. É um perigo isso daí. Livros e flores. Existe também um repúdio à história. E aqui eu vou até ler para vocês uma nota que eu destaquei, que é uma fala do administrador sobre isso. Lembram-se todos, disse o administrador com sua voz forte e profunda. Lembram-se todos, suponho, daquelas belas e inspiradas palavras de nosso Ford. A história é uma farsa. A história, repetiu pausadamente, é uma farsa. Então existe também uma desconstrução da história por parte desse governo totalitário. Né, gente? Bastante assustador mesmo. Existe também uma frase aqui interessante do diretor logo no começo, sobre a felicidade. E esse, interveio sentenciosamente o diretor, é o segredo da felicidade e da virtude. Amarmos o que somos obrigados a fazer. Tal é a finalidade de todo condicionamento. Fazer as pessoas amarem o destino social de que não podem escapar. Pois é. Então, os valores que são incutidos nesses embriões, né, geneticamente modificados e depois nessas crianças através do condicionamento são a ausência de individualidade, coletividade, repúdio a laços, né, já que essa sociedade ela é totalmente promíscua, então existe um grande bordão que é o cada um pertence a todos, o consumismo, a fuga da dor e a busca da felicidade, representada pelo consumo diário de uma droga que se chama soma. Então até isso é aberto à interpretação, né? Porque no livro ela é uma droga sintética realmente, mas não precisa necessariamente ser uma droga, não é mesmo? Então pode ser alguma coisinha ali que proporcione essa fuga da realidade, essa pequena escapatória dos problemas e das preocupações do dia a dia. Que é fundamental o consumo dessa droga para o fim da estabilidade, que é um grande lema do Estado, lá desse grande Estado. Estabilidade proporcionada por essa letargia, por essa anestesia social do soma. Então as pessoas não questionam, as pessoas não discutem porque estão muito anestesiadas pela sua dose diária de soma. E aí temos todos muito unidos e felizes e harmônicos nesta sociedade. Que ótimo, né? Pois é. Então a história se desenrola nesse cenário. Eu não quero dar spoiler para vocês do desenvolver dos fatos, mas só vou pontuar. Tem dois personagens bastante importantes que são o Bernard e o Selvagem. O Bernard ele é um alfa que está um pouquinho fora da curva ali, ele não se sente muito bem encaixado ali naquele papel daquela casta. Então ele tem alguns questionamentos lá, ele tem um grau um pouco mais elevado de individualidade. Né, ele escapa um pouquinho, mas nem tanto, porque há vários momentos que você percebe ali o condicionamento do Bernard realmente atuando naquele ser. E o Bernard faz uma ponte para um outro personagem chave da história que é o Selvagem, porque nem todo mundo em 632 depois de Ford vive nessa sociedade super civilizada.
né? No caso dele, que eles conceituam como apenas como civilizada. Nem todos estão lá, alguns estão em reservas e preservam valores primitivos, uma vida primitiva. Então esse selvagem, ele vive numa dessas reservas, no Novo México, que é uma comunidade meio que indígena, mas esse selvagem também não se encaixa perfeitamente lá naquela sociedade primitiva, porque ele foi educado com base na literatura de Shakespeare. Então é bem interessante, porque ele vai transitar entre esses dois mundos, o da reserva e o da civilização, mas ele não se encaixa perfeitamente em nenhum dos dois. E para mim, aqui eu vou colocar uma reflexão que eu fiz, né, a respeito desse personagem, é o seguinte, e sobre liberdade e livre-arbítrio, que é o seguinte: existe alguma real liberdade? Porque esse personagem do selvagem, ele é meio que colocado como um contraponto a essas pessoas supercondicionadas da civilização. Mas será que ele é realmente livre? Ou ele simplesmente escolheu outros condicionamentos? Existe uma liberdade de fato, né, uma liberdade de convicções de fato, ou existe apenas a possibilidade de você escolher entre os condicionamentos que você entender mais interessantes? Né? Então isso foi uma coisa que eu coloquei, uma questão que eu coloquei quando estava lendo, porque me pareceu que o selvagem, ele é bem condicionado também, ele não é tão livre quanto parece à primeira vista, só por não fazer parte daquela civilização. Né? Então é uma coisa pra gente pensar, né? Então se você lê o livro, será que você também teve essa impressão sobre o selvagem? Que ele também é condicionado de uma forma diferente, mas também condicionado. Então existe também um diálogo bastante importante lá pra frente, que eu julgo que ser o clímax do livro, não vou dar detalhes dele, que vai realmente colocar a lume toda essa discussão de individualidade, valores, questão da existência de religião, de um Deus ou não, né? Então existe esse debate bem forte mais pra frente no livro, que é o grande ponto alto da leitura. Então não percam isso, sabe? Prestem bastante atenção nesse diálogo, porque ele é excelente. E um outro tema que me chamou bastante atenção foi essa questão da bioética, e que eu não pude deixar de lembrar que quando eu estava na faculdade ainda, no meu segundo ano de faculdade, salvo engano, eu fiz uma iniciação científica em filosofia e o tema era bioética, porque um tema que estava muito em voga na época, que era 2008, era a pesquisa de células-tronco, estudo com células-tronco, estava até acontecendo um julgamento no Supremo Tribunal Federal, então eu fiz um estudo lá de bioética. E o livro que a gente leu e debateu é de um filósofo que se chama Jürgen Habermas, eu vou colocar aqui o livro para vocês. O nome dele é O Futuro da Natureza Humana, a caminho de uma eugenia liberal. Então, gente, é extremamente impressionante o estudo que o Habermas faz sobre o que é chamado diagnóstico genético de pré-implantação na Alemanha e os estudos de célula-tronco. Então é um livro de filosofia. Infelizmente eu não tenho aqui o material que eu estudei, porque já faz muitos anos. Infelizmente eu não tenho aqui, mas eu dei uma pesquisada sobre esse livro e encontrei algumas coisas, então eu fui lembrando das grandes discussões que a gente tinha. E uma delas era a seguinte: com esse diagnóstico genético de pré-implantação e essas pesquisas de célula-tronco para descoberta de doenças e deformidades, quais seriam os limites morais e éticos para isso? Então, existe um direito genético, um direito de indisponibilidade, de intangibilidade do seu patrimônio genético? Então, era uma questão que a gente discutia. Então, a pessoa tem direito a que seu patrimônio genético seja aquele naturalmente concebido, ou os pais têm direito a mexer nesse genoma de alguma maneira? De escolher o seu filho, de escolher que ele não tenha certas doenças? Quais doenças? Quais os limites? Então, esses avanços da biotecnologia, a pessoa tem direito a um genoma não manipulado? Até onde isso afeta a dignidade da pessoa humana, né, que é um princípio constitucional? A natureza versus o aperfeiçoamento. Então, qual o objetivo desse aperfeiçoamento? Atendendo a que interesses?
Então eu lembro que essa questão realmente ficou na minha mente por muitos anos, e quando eu me lembro desse livro, isso é a primeira coisa que me vem à cabeça. Essa eugenia liberal que o Habermas chama, que é a manipulação genética ao alvitre do mercado. E aqui isso vai levar? Então você começa a fazer manipulações aqui atendendo a que interesses, ao que o mercado aqui demanda, né? Aqui demanda. Então você quer que seu filho tenha quais características para atender a quê? A que interesses? Então hoje você coloca seu filho no inglês lá, bem pequenininho. No futuro, quem sabe manipulá-lo para que ele saiba melhor, que ele tenha uma maior aptidão para aprender línguas. Então, atendendo a que interesses, atendendo a que mercado aqui demanda. Então, além disso, no caso do Habermas, né, ele não tem um Estado totalitário, ele está falando num contexto de liberalismo. E ainda assim existem problemas. Então, diferente do caso do Huxley, que existe um Estado totalitário, é uma distopia, você tem no Habermas um Estado de regime liberal. E você tem também esse problema, porque uma pessoa geneticamente modificada vai ter ali questionamentos sobre a sua própria identidade, sobre a sua essência. Então ela teria o direito de saber que ela foi modificada ou não, e se ela sabe qual que é o impacto disso nas escolhas e no seu desenvolvimento de vida. Então, gente, nós ficamos meses debatendo esse assunto, e claro que eu nem tenho aqui o material para poder trazer para vocês em mais detalhes, mas vocês vejam como essas coisas têm relação, e esse livro do Huxley é de 1931. E ele já foi capaz de vislumbrar tudo isso. Não é absolutamente fascinante, gente? Pois bem, é por isso que ao terminar essa leitura eu fiquei até as 2 horas da manhã acordada, não conseguia parar de pensar nessa história. E o que eu espero ter trazido para vocês é uma visão geral do que é o Admirável Mundo Novo, para o Huxley, ter colocado para vocês as grandes questões que são tratadas nesse livro e ter instigado em vocês a vontade de ler essa obra, porque realmente, gente, eu já li outras distopias, mas esta daqui é incrível, certo? Espero que tenha atingido esse objetivo. E como eu disse, de forma alguma esta aqui é uma leitura definitiva dessa obra, uma análise definitiva dessa obra, porque todos os pequenos acontecimentos levam a grandes desdobramentos filosóficos e da gente aqui discutir e debater. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, inscrevam-se aqui no canal e também me sigam lá no Instagram, para a gente poder debater e conversar mais sobre essa grande obra do Huxley. Então, muito obrigada, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo!